Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Francisco de Assis, nessa terça-feira quente, gostosa, e que nós possamos sentir a presença de Jesus, de seus Espíritos abnegados que vêm até aqui nos atender, nos ajudar no nosso tratamento, e que nós possamos sermos dignos, né, de receber essa energia que recebemos quando aqui entramos, e que possamos refletir juntos, aproveitar esses momentos juntos para refletir acerca do material que nós trouxemos. Hoje o material que nós trouxemos tem a ver com a campanha do Setembro Amarelo, né, que é a prevenção ao suicídio e a promoção à saúde mental. Então, como que a gente pode fazer uma relação, né, com o que a gente vê no Espiritismo, na doutrina espírita? Nós vamos fazer uma reflexão inspirado no livro Obras Póstumas, de Kardec. É um livro que foi publicado após, né, o desencarne de Kardec. Vou fazer uma pergunta antes. Tem alguém aqui que é a primeira vez que está na Casa Espírita, que não conhece o Espiritismo? Seja muito bem-vinda, irmã. A gente vai falar alguns termos, aí se você não entender, você pode até perguntar, tá bom? Mas esse livro, ele foi publicado após, né, a morte de Kardec. Então ele não faz parte da codificação, mas é um livro que traz muita informação que Kardec deixou anotada. Nós vamos falar inicialmente, a gente vai tratar do capítulo 31. É um livro, se a gente olhar esse livro, ele não tem os capítulos, né, delineados, mas a gente tem que ir contando para achar. O capítulo 31, ele vai trazer uma mensagem, um texto que vai nos informar. A gente vai conseguir enxergar, né, a atualidade nesse texto aqui. Eu vou ler para ficar mais fácil, a gente não perder nada do texto, né? Infelizmente, a maioria das pessoas, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira, e a resistência que virá a opor mascarará, por meio de terríveis lutas, o fim do reinado dos que a constituem. Então aqui está falando da grande massa da população, né, que desconhece a voz de Deus e luta, né, contra tudo que é espiritual. Desvairados correrão a sua própria perda, provocarão destruição, que darão origem a um sem número de flagelos. É o que a gente vê na sociedade hoje, e de calamidades. De sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era da renovação. A gente ouve muito falar hoje, né, em dia, no meio espírita, sobre a regeneração, né, do nosso planeta, a regeneração da humanidade, que seria um próximo passo, né, para nós como criaturas humanas e para a Terra como um ser, como um planeta, né, criado por Deus. Que o planeta, a gente assim aprende na doutrina espírita, ele também evolui com a humanidade a qual ele pertence. E o texto continua: e como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções nunca antes vistas. A gente já vê isso hoje na sociedade, até entre as crianças. A gente também vê isso hoje na sociedade, infelizmente. Números alarmantes, né, de crianças, adolescentes que tiram a própria vida, pessoas já na madureza, né, idosos que não vendo mais sentido, né, se sentindo solitários, às vezes partem, né, para esse último ato. E o texto continua: a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens. A gente também vê isso hoje na sociedade, né? Parece
um reflexo, né, do que a gente hoje enxerga na sociedade. Vários transtornos, né, os transtornos mentais, as depressões, crescendo, né, em números muito grandes, e isso se reflete no consumo dos remédios, os remédios mais de tarja preta, né, os remédios controlados. E o texto continua, eu vou voltar um pouquinho. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. A gente também vê isso hoje, pessoas que se alienam, né, da sociedade, consumindo drogas, vários produtos, né, que os alienam da sociedade, os deixam marginalizados, né? A gente vê bolsões de drogados em algumas cidades. Então são pessoas que já não têm, perderam o vínculo familiar, perderam o sentido, né, da vida e se alienam da sociedade. Então vejam, um texto escrito em 1869, se eu não me engano, posso estar errado, mas importante a época, né? Há muito tempo, no século XIX, isso foi escrito, e a gente enxerga tudo que está escrito aqui, né, na nossa sociedade atual. E no finalzinho do texto, são esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então, o que Kardec está colocando aqui no final? Que não vai ser uma língua de fogo que vai descer do céu, uma praga que vai ser mandada por Deus, né? Um castigo de Deus contra a sociedade, contra a humanidade. Não. Nenhuma lei da natureza vai ser derrogada, simplesmente o que naturalmente vai ocorrer devido às escolhas, né, que a própria sociedade, o próprio homem vem fazendo. E aí a gente se pergunta, né, como chegamos a esse ponto? Como a gente chegou nesse ponto de enxergar uma sociedade medrosa, né, que tem medo de sair às ruas, uma sociedade muito triste, né, muito depressiva, e quantidade de suicídios enormes, né? A gente vai conseguir enxergar alguma explicação, né, quando a gente vai entender as verdades, né, que a sociedade hoje ela consome. Verdades essas que ilude a sociedade e a desgraça ao ponto do que a gente está enxergando hoje, né? Então a gente enxerga um afastamento, né, da sociedade, um afastamento de Deus, um afastamento do que é divino, né? A gente ouve alguns expositores falarem que o homem perdeu o endereço de Deus, né? Então quando a gente perde esse endereço, né, do Criador, da nossa origem, a gente perde essa conexão, né, que a gente tem com o divino, com o nosso Pai. E quando a gente olha a sociedade, né, lá para trás, a gente enxerga uma conexão sempre muito grande com a religião, antes do século XIX. E a gente não vai enxergar uma sociedade separada de Deus, sempre houve algo voltado ao divino, as religiões se multiplicando, até que a gente vai enxergar que o cristianismo ele vai se tornar em algum momento a religião oficial, né, do Império Romano. Depois que Jesus veio à Terra, né, os cristãos foram perseguidos, teve toda uma história de perseguição, até que o cristianismo se tornou a religião oficial. Mas aí a gente vai ver uma inversão de papéis, né? A fé, ela se radicalizou. A fé produziu guerras, a fé produziu muitas disputas, muitas mortes, fogueiras. A fé construiu calabouços, né, para a morte de pessoas, para perseguir as pessoas.
Então houve um desvio, né, do verdadeiro sentido do Evangelho. A gente lê isso em várias histórias, textos, né, livros mediúnicos que trazem histórias de perseguição contra os cristãos, e depois a perseguição que o próprio cristianismo, né, que se autodenominava cristão, fazia, né, usava do nome de Jesus, né, para perseguir, para impor, né, uma fé. Então, devido a isso, no século XIX, a gente vai perceber que houve um afastamento da fé pelos cientistas e filósofos. Eles, cansados, né, de tanta perseguição, eles quiseram implantar o materialismo e o ateísmo para se afastar daquela fé que era colocada como uma imposição e que trazia mais discórdia, né, do que o que Jesus veio ensinar. Então a gente vê um crescimento do materialismo do século XIX para cá, e isso a sociedade abraçou, né, de uma tal forma, porque já não via mais nos dogmas da igreja e em toda a perseguição que se fazia, não via sentido. E nisso a gente vai encontrar uma resposta espírita, né, a toda essa introdução que nós trouxemos aqui. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, terceiro livro, né, da codificação. É um livro que traz os ensinamentos morais de Cristo, todos eles melhor explicados, mais fáceis de entender, né, com uma linguagem menos difícil de interpretar. Então a gente vai encontrar no capítulo 2 desse livro, capítulo que eu fiz leitura essa semana, né, no Evangelho no Lar em Casa, e aqui eu abro um parênteses para a gente falar sobre o Evangelho no Lar, né, sobre a implantação do culto no Evangelho do Lar. Sempre, né, expositores aqui lembram-nos, né, da importância da gente levar o Evangelho, levar Jesus para dentro do nosso lar, abrir as portas com leituras edificantes, levar a água fluidificada para dentro de casa. Não é só na casa espírita que a gente obtém esses benefícios. No nosso lar também a gente consegue. A gente tem essa possibilidade, porque Deus, Ele é Pai para todos e Ele ama todos igualmente. Então, se a gente tiver a disciplina de indicar, de agendar um dia da semana, um horário específico, e a gente usar aquele tempo para fazer uma leitura edificante, quer seja junto com a família, quer seja sozinhos, a gente vai estar abrindo portas para que o ensino de Jesus adentre o nosso lar, e a gente consegue também aplicar esses ensinos nos problemas nossos do dia a dia. Essa é a ideia, a gente usar as ferramentas que nós temos a favor da nossa vida prática, né? Não é só para a gente ouvir ou comentar as mensagens que são muito bonitas, né? Não, a gente precisa interiorizar aquilo e colocar ele na nossa vida prática, nos nossos atos. O texto que eu vou ler aqui é um texto do capítulo 2, um subitem, o ponto de vista, e vai falar assim: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. Então, o que Kardec está colocando aqui, os espíritos? A gente ter uma fé que acredita, que sabe que nós somos almas imortais e temos uma vida futura, temos continuação, isso muda o nosso ponto de vista, isso traz uma visão diferente do mundo e das condições que a gente vive. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, sobre o nosso senso moral, né? Como a gente enxerga, como a gente atribui valor, né,
ou significado às situações que nos ocorrem, aos problemas, às perdas, às dores. Quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Então aqui é o checkmate, né? Então esse conhecimento, né? essa consolação que a fé no futuro, a fé na vida futura, a fé em saber que nós somos almas imortais, não nascemos, não surgimos no nascimento e não desaparecemos no túmulo, a vida continua. Esse momento que nós estamos aqui é uma passagem, é um momento, uma viagem que a gente faz, né, no planeta Terra, uma encarnação em que a gente vai experienciar situações, a gente vai poder passar por situações que vão nos ajudar a aprender, a desenvolver o nosso intelecto, né, a nossa parte intelectual e a nossa parte de sentimento, né, de moral. O texto é bem longo, eu vou ler apenas algumas partes. O texto continua: as vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. Então é a crença que o nosso destino é a felicidade. Deus não nos criou para sofrer, para ter dores. Não, Deus nos criou para a perfeição e para sermos felizes. A gente vai fazer um percurso que às vezes é mais fácil, mais rápido, dependendo das escolhas que a gente fizer, e às vezes é mais tortuoso, né, com mais pedras no caminho. Então tudo isso está sob a nossa responsabilidade, né, através das escolhas que fazemos. E o texto continua: pela simples dúvida, né, aqui tratando do materialismo, né, pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem refere todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. Quantas vezes nós já não dissemos isso, né? Como a vida é injusta comigo, como eu estou sendo injustiçado, né? Às vezes a gente sente assim, né? Eu não merecia passar por isso. Então, essa visão, a gente aprende no Espiritismo que era uma visão equivocada, que tudo que a gente passa na Terra, aqui na vida terrestre, ela tem uma razão de ser. A gente não precisa ficar buscando, né, a razão, porque eu perdi algo, é porque eu roubei na vida passada. Não é esse o ponto. A lei de ação e reação não é essa matemática simples, né, que a gente usa normalmente. As formas, né, que Deus encontra para aplicar as suas leis de justiça, ela também nunca vai esquecer do amor, da misericórdia, porque Deus, ele é infinito nesses atributos. Então a gente não tem como admitir um castigo de um Pai infinitamente justo e bom, uma injustiça de Deus, sendo que Ele é infinitamente justo e bom. Então, quando nós tomamos
tomamos escolhas, né? Fazemos escolhas que desvia da lei divina, nós próprios nos inserimos na lei de causa e efeito, e a nossa consciência vai nos cobrar. Não precisa de nenhum ser superior com um cajado sentado em algum lugar que vai nos cobrar, que vai ser o juiz. Nós próprios seremos os nossos juízes. E o texto continua. Eu vou pular aqui uma parte. Aqui volta a falar sobre vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão, né? Então aqui está dizendo, quando a gente olha para o céu, né, a gente enxerga todos aqueles pontinhos brilhantes. Será que aqueles pontinhos são só enfeites, né, que foram colocados lá para nos agradar, né? Tão agradável, né? Descansar, olhar o céu e ver aquele mundo de estrelas. Nós vamos nos aperceber, né, então, que os grandes e pequenos estão confundidos como as formigas sobre um torrão de terra. Nós somos pequenas criaturas, né? Assim como as formigas. Que proletários e potentados são do mesmo talhe. Então, todos nós, né, somos iguais, não importa a condição social que a gente tenha. Perante Deus, nós somos filhos de Deus, amados todos iguais, desde o mais mísero criminoso até o mais santo homem que passou pela terra. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Então, quanto mais a gente se apodera, né, toma posse desse conhecimento sobre a vida futura, das possibilidades que nós temos espiritualmente, a gente vai enxergando com outra lente, né, a nossa vida, a nossa condição, vai dando outro sentido à vida e vai combatendo o vazio, né, existencial que advém dessa falta de sentido, dessa falta de confiança em Deus, de confiança na vida futura. Eu vou parar por aqui no texto, que ele é mais comprido, vou ler só mais um parágrafo. Falando então sobre os bens terrestres, Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma, né? Aqui está bem claro, né? Então, Deus não vai condenar a nossa busca pela nossa autossuficiência, pelo trabalho, pela boa condição de conforto material, não. O que Deus, né, e as leis divinas, leis naturais condena é o abuso que a gente faz na busca desses bens. E como a gente busca eles, né? Se a gente vai passar por cima das outras pessoas, né, puxar o tapete, como se diz popularmente, daquele colega no trabalho, é assim que a gente vai conseguir, dignamente o que a gente merece ter na terra. Então a gente precisa avaliar, né, como a gente está buscando, né, esses bens. Então continua, Deus é contra esse abuso, que estão premonidos aqueles que aplicam estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Então aqui a gente vai lembrar de Jesus quando falou, né, que a gente primeiro precisaria buscar as coisas de Deus, as coisas do céu, as coisas espirituais, e depois as necessidades terrenas, né? Então esse texto, o ponto de vista, eu achei que ele calhou bem nessa reflexão que a gente faz sobre esse combate ao vazio existencial, a essa procura de sentido que às vezes todos nós caímos às vezes em dúvida: será que
isso que eu estou passando tem algum sentido? O que a vida espera de mim, né? Quando me coloca em situações desafiadoras, de perdas, condições que exigem de nós paciência, exigem de nós aplicação de paz, né? Quando a gente passa por situações, né, com pessoas irritadas, pessoas nervosas, o que a vida está querendo de nós, né? Quando nos tira alguma coisa, quando nos falta alguma coisa, né? Então esse sentido, né? Sentido claro de direção, né? Direção que a vida futura vai nos oferecer e que Deus tem como objetivo para a nossa vida, que é a felicidade. E quais os caminhos práticos, né, que a gente poderia pensar e aplicar na nossa vida, para colocar sentido na nossa vida, porque a gente pode encontrar um sentido geral, né, na humanidade, esse sentido de fraternidade, de sermos todos irmãos, porque somos filhos de um único Pai. Fora esse sentido geral, como aplicar isso na nossa vida, né? Então a gente vai perceber que esses ensinamentos, principalmente o ensinamento cristão espírita, né, que veio trazer esse consolo e veio trazer uma revelação prometida por Jesus, né, como o Consolador prometido, que naquela época não era possível ser revelada porque a sociedade não tinha capacidade de entender. E hoje em dia nós, né, com tanta informação e já com mais progresso intelectual, a ciência progrediu muito, então a gente tem a possibilidade de conhecer esse lado, né, espiritual da vida. E isso a gente consegue, através desses ensinos, mudar o foco nosso, né? Em vez de ter o foco no ter, a gente vai mudar o foco para o ser melhor. E não é melhor que o outro, né? É melhor que nós mesmos. É essa ideia de posse do reino de Deus na nossa intimidade, a gente melhorar o nosso íntimo, as dificuldades que nós temos, né? Outras práticas muito interessantes: participar de grupos de estudos do Evangelho. A casa tem o dia do estudo, né, da escola, quinta-feira, das 8 às 9. Então, eu costumo dizer que é o dia mais importante da casa espírita, porque é onde a gente vai educar a nossa alma. Educando a nossa alma, a gente vai conseguir a nossa cura, porque normalmente, né, na maioria dos casos, a gente traz muitas deficiências psicológicas, mentais, né? Deficiências no espírito. E a escola, ela é como uma terapia. Então faz-se um círculo aqui, faz-se uma leitura de um texto da apostila, cada um vai falar, vai colocar um problema, a gente ouve, a gente pode falar. Então é muito importante. Estão todos convidados, não importa que estamos no meio do ano, podem vir quinta-feira, quem quiser. São maneiras práticas, né, da gente são antídotos, né, contra o vazio existencial. Estabelecer rotina de prece, né, de oração, de reflexão no nosso lar. Praticar gentileza, né, para com os outros. E um ponto muito importante que a gente ouve muito falar é o trabalho voluntário. Pode ser na casa espírita. A casa espírita sempre precisa, né, de ajuda para todo tipo de trabalho, mas não precisa ser na casa espírita, pode ser em qualquer outro lugar. O trabalho voluntário, ele traz um sentido, né, muito interessante para o ser, quando ele se vê ajudando alguém de uma forma despretensiosa, né, isso traz muita alegria. Hábito de leitura edificante e trabalho em favor ao próximo, né, como a gente disse, o trabalho voluntário. Eu tenho mais um texto para ler, para finalizar. Está no livro Caminho Espírita, autores diversos, e esse texto é de Emmanuel, de título
para ser feliz. É bem curtinho. Confia em Deus. Aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. Não fujas da simplicidade. Conserva a mente interessada no trabalho edificante. Detente no lado bom das pessoas, das situações e das coisas. Guarda o coração sem ressentimento. Cria esperança e otimismo onde estiveres. Reflete das necessidades alheias, buscando suprimi-las ou atenuá-las. Faze todo o bem que puderes em favor dos outros, sem pedir remuneração. Auxilia muito, espera pouco, serve sempre, espalha a felicidade no caminho alheio, quanto seja possível. Experimentemos semelhantes conceitos na vida prática e adquiriremos a luminosa ciência de ser feliz. Emmanuel. E que nós possamos levar a paz de Deus e Jesus para conosco e levar essa reflexão para a nossa vida prática. Assim seja.